Chegou! One Piece 968 chegou pela Manga Plus com a tradução oficial, a tradução mais precisa, e é em cima dessa tradução que faremos nossa análise. E olha só, hein, o fim dos Piratas Roger e a fúria de Oden. Também provoquei vocês aí na thumbnail. Joy Boy tá vivo? Parece que esse capítulo deu dicas sobre isso. Vamos analisar o capítulo 968 e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, aqui no All Blue para mais One Piece. Essa é a análise detalhada do capítulo mais recente. Também fazemos a primeira leitura, analisamos os episódios do anime. Temos vídeos de previsões para os próximos capítulos e também vídeos de perguntas e respostas, conversando, investigando sobre as teorias que vocês mandam. Mas agora é o momento do 968, mais um capitulaço do flashback do Oden. O nome desse capítulo é O Retorno de Oden, que conta, né, o fim dos Piratas Roger e o Oden voltando para Wano para resolver ou tentar resolver todo o estribilho que está acontecendo lá. Temos aí a 17ª parte da história de capas do Capone Gangbang, All My Family, e vemos o Gotti indo enfrentar os marinheiros que, por sua vez, capturaram a Chiffon, uma baita de uma moeda de troca se eles quiserem render os piratas Fire Tank. Como é que vocês acham que essa capa do Capone ainda vai reverberar na história principal? O capítulo começa com o Shanks perguntando algo pro Roger assim que os piratas Roger voltam de Rafts Tail, e logo depois do Shanks fazer essa pergunta, ele se debulha em lágrimas. E aí eu gosto, né, de sempre jogar para vocês, para os comentários complementarem o conteúdo do vídeo. O que é que o Shanks perguntou? Será que foi algo óbvio sobre a doença do Roger, o iminente fim do bando dos Piratas Roger, ou foi algo mais? Vocês pensam numa ideia diferente dessa? Manda aí nos comentários que é bem importante. A gente vai vendo também a marinha se movimentando level hard por conta dessa conquista do Roger. O cara conquistou todos os mares, ele esteve em todas as ilhas praticamente, ele chegou na Ilha do Reino Antigo, aquela ilha que ninguém pisava há 800 anos, e nomeou a ilha de Rafts Tail. E olhe que ainda não se iniciou a Grande Era dos Piratas. A Grande Era dos Piratas só se inicia quando o Roger está prestes a ser executado. E aí ele profere aquelas palavras: riqueza, fama e poder. Vocês querem meu tesouro? Eu deixei tudo naquele lugar. Bem interessante que essa fala final do Roger tá aí figurando nas primeiras linhas de diálogo de todo o mangá de One Piece. E é parafraseado pelo Rayleigh. Ele tá lendo as notícias, né? E a gente vê a chamada: riqueza, fama, poder. Pô, bem interessante o Rayleigh tá proferindo essas palavras aí, né? As primeiras do mangá de One Piece. A gente vê quando o nome de Gold Roger passa a ser noticiado como Gold Roger. E alguns membros do seu bando falam algo bem curioso, né? Sabemos porque o governo quer esconder o seu nome. No caso, um nome específico, o D. E o significado dos D é um dos maiores mistérios de One Piece. Eu vou estar querendo mandar um vídeo pra cá daquela série All Blue Deep, investigando mais sobre esse clã dos D. E aí o mundo começou a chamar, a partir desse momento que o Roger voltou de Rafts Tail, que foi noticiado que ele é o rei dos piratas. O Roger até curtiu pra caramba essa alcunha, né? Não gostei de terem mudado meu nome, mas tá aí, curti essa vibe de rei dos piratas. E aí o mundo começa a chamar todo aquele tesouro que ele deixou lá de One Piece. E não é apenas o tesouro que o Roger deixou lá, mas sim o tesouro que ele encontrou lá também. Tem um momento muito bonito no capítulo em que o Roger tá sentado, ele pede a palavra pra falar com a sua galera, né, com o seu bando, e ele diz sentir uma gratidão imensa para com a vida, para com o seu bando, né, porque
A partir do momento que ele descobriu que ele já estava na fase final da sua doença, ele ainda conseguiu concretizar isso tudo, e ele não teria conseguido concretizar isso tudo sem o apoio dos seus homens, do seu bando. E é algo que a gente sempre vem falando aqui no All Blue, né, galera? Aí na vida de vocês, sempre trabalhem o sentimento de gratidão. Esse é o melhor sentimento que vocês podem ter. Procurem pelo menos um detalhe nos últimos acontecimentos da vida de vocês, pelo qual vocês se sentem gratos. Isso preenche muito o coração. E que orgulho de ver o rei dos piratas, Gold Roger, trabalhando esse sentimento de gratidão no capítulo 968 de One Piece, né? Enquanto ele vai falando isso, tá lá a galera querendo se esconder atrás de umas máscaras. Ah, pera aí, capitão, que papelão, que papo meloso esse aí, falando de sentimentalismo barato. Só que não é apenas um sentimentalismo, né? É a hora do final dos piratas Roger. Acabou o bando. Eu lembro muito quando a gente estava lendo o arco do Kuro, quando o Usopp entra pro bando. E o Usopp diz, piratas do Usopp dispensados. É isso que o Roger fez aqui. Mas galera, olha o peso. Quando eu tava lendo esse capítulo, eu fiquei pensando, caramba, seria interessante se fosse até um gancho, ou se a gente tivesse uma página dupla, sabe? Sem background desenhado, sem nenhum detalhe, só os personagens. Estilo aquela página dupla quando o Barba Negra fala: os sonhos de um homem nunca morrem. Vocês veem que o Oda desenhou uma página em branco praticamente, com a mega onomatopeia, Dodon, e o Barba Negra falando aquilo para o Luffy, o Zoro e a Nami. Só esses 4 personagens estão desenhados na cena. Então, eu queria muito ver o fim dos Piratas Roger com mais pompa, sabe? Uma página dupla. Mas é interessante a gente notar que o Oda não deu esse destaque todo porque ele tá querendo contar a história. Às vezes a gente acha que o One Piece é enrolado demais, mas não, galera. A contação do Oda é muito interessante e a gente vê a partir desse flashback. Na verdade, a gente vê em vários pontos da obra. Mas se você pega o flashback do Oden como referência, como o Oda tá contando uma história interessante no ritmo acelerado, por assim dizer. Quando o Roger tá desfazendo o bando, vemos que a voz de todas as coisas foi revelada em partes. Não o que é, mas o significado de algo que o Roger e o Oden escutaram quando eles estavam a caminho da Ilha dos Homens-Peixe. Vocês lembram, né, que 2 reis dos mares estavam lá confabulando e eles dizem: nosso soberano irá nascer logo. Com essa linha de diálogo, eles estão se referindo a Shirahoshi. No caso, seria nossa soberana. E também um outro no mar distante. As baleias estão felizes e ansiosas pelo dia em que os 2 soberanos se encontrem de novo. Galera, não é um soberano, são 2 soberanos. Shirahoshi e Luffy. Porque vejam só, eles complementam, né? Faltam 10 anos para nascer e 15 anos para crescer. Aí eles estão fazendo uma referência clara a Shirahoshi. Mas e aí o Luffy? Que soberano ele é? Será o Luffy descendente do Joy Boy? Algumas pessoas especulam isso. Eu já não gosto de acreditar nessa história de descendência, eu gosto de acreditar na vontade do Luffy, que era parecida com a vontade do Joy Boy, e, consequentemente, o Luffy herdou o propósito do Joy Boy. O Joy Boy passou o seu propósito para algumas pessoas ao longo desses 800 anos, as últimas foram o Gold Roger e o Monkey D. Luffy. Roger ainda diz que alguém que ainda nascerá o superará. Mas é só por uma questão de timing, né, pessoal? É um pouco injusto. O Roger foi um pouco injusto com ele mesmo, né? Mas eu creio que o Roger, ele tá enxergando. Acho que ele usou as palavras erradas, mas ele tá enxergando o que vem ali adiante. Não é que alguém vá superá-lo, mas sim dar continuidade ao propósito que ele herdou do Joy Boy. E o Roger queria que fosse um filho seu, então vamos produzir, né? É hora dos festejos finais e momento do Roger partir sozinho e também de devolver o Oden ao Wano, né? O Roger ainda fala que quando ele partir sozinho, ele quer se encontrar com o Barba Branca, provavelmente aquela reunião que eles têm abaixo das flores
de cerejeira. Que momento, hein? Será que ainda veremos no flashback do Oden? Porque agora, né, se a gente tá vendo tudo pela ótica do Oden, ele tava no primeiro momento no bando do Barba Branca, depois no bando dos piratas Roger, eu acho que agora a gente não vai ver mais nada sobre o Roger, até porque foi lá no arco de Marineford que vimos essa reunião. Então a gente encaixa as peças. Essa cena que o Roger tá tomando saquê com o Barba Branca sob as flores de cerejeira, tá lá em Marineford, e a gente pega essa cena pra agora. Seria interessante o Oda resgatar, né? Mas tá tudo bem, os quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça estão aí, resta a gente montar. E o Roger até fala, pô, você quer que eu peça pro Barba Branca pra que ele mande Izo voltar pra Wano? E o Oden, não, pô, tá tudo bem, deixa o Izo lá. Foi assim que ele quis, seja feita a vontade dele. Interessante que no momento da despedida, o Roger fala algo no ouvidinho do Rayleigh, que começa a chorar. Me lembrou quando eles se conheceram, que o Roger manda uma frase muito impactante pro Rayleigh. E aí, cara, vamos virar esse mundo de cabeça pra baixo? Então eu acho que ele deve ter mencionado algo do tipo, né? E aí, Rayleigh, tá satisfeito como a gente sacudiu o mundo? Pô, o Rayleigh deve ter relembrado de toda a jornada ali no milionésimo de segundo, né? E aí bateu uma emoção forte no cara, velho. Então, o Roger, ele vai embora cheio de medicamentos avançados, dados pelo Crocus, né? Então ele vai conseguir adiar a morte dele pra ele cumprir os objetivos ainda, velho. O cara tá na cena pós-crédito já, né? Porque ele já tava com o pé na cova, chegou em Rafteio, festejou. Não, mas deixa eu me encontrar com Barba Branca ali e vai ter tempo pra isso tudo. É bem engraçado que no diário do Oden, ele diz que ninguém chorou na despedida de um homem como Roger, aquele bando, a importância que aquele bando tem. Pô, ninguém poderia chorar, mas tava todo mundo se debulhando. Oh, Roger! Foi muito triste, galera. Vocês imaginam isso? O Ruffy se despedindo dos Mugiwaras no final de One Piece, por exemplo? A história segue então para o retorno de Oden. Ele finalmente está voltando para Wano e ele fala das correntezas, né? Que se você pega uma correnteza errada, seu navio é jogado para as rochas e quebra. Acabou. Jornada. Então, ó, valorizemos a navegação, as skills de navegação da nossa Nami. Foi ela que guiou o Sunny pelo melhor caminho até chegar na costa de Kuri, a região ao oeste de Wano. E também reconheçamos a navegação dos piratas Big Man. Eu sei que é um bando de Yonkou, não é nada mais que a obrigação deles. Mas eu queria muito saber quem é o navegador, quem é o responsável pelas tomadas de decisão para guiar o Queen Mama Shanté, o navio principal dos piratas Big Man, por aquelas águas tortuosas de Wano, né? É realmente bem impressionante, é um dos mares mais revoltos de One Piece. E aí o Oden vai falando que ainda há uma razão pela qual o Wano é um país fechado, mas olhem só o que ele fala em seguida. Precisamos abrir os portos antes do dia que Joy Boy apareça. Dodom! Olha o peso dessa frase, galera. Como assim? O Joy Boy tá vivo? O Joy Boy vai voltar um dia? Olha só, vamos nivelar as expectativas da gente, não vamos viajar muito, não vamos pro I wanna love you and treat you right. Olha, pensando bem com os pés no chão, eu acredito que o Oden tá falando do propósito do Joy Boy. No dia que um representante do Joy Boy voltar. E eu acredito que esse representante é o Ruffy. Ok, o Ruffy já tá em Wano e as barreiras de Wano ainda estão de pé. Mas é agora, no clímax de Wano, no quinto ato do teatro Kabuki, no final da guerra, que essas barreiras irão se abrir. E aí entenderemos qual era o propósito delas estarem fechadas. Deve ser algum propósito que o governo mundial estava fazendo muito de uso. E o Ruffy vai quebrar isso tudo e a gente vai entender o porquê ele é o representante do Joy Boy. O Oden fala no seu diário que a sua despedida foi regada de sorrisos. Pelo menos teve o sorriso dele, mas mais uma vez estava todo mundo: não, Oden, não vai embora não. Momento de despedida, velho. Pô, muito triste, né, velho? Eu acho que o Shanks, ele chorou no começo do capítulo já se preparando para esses cenários, né? Pô, o Roger vai embora, o Oden também. E agora? A galera tá lá no navio, acho que eles vão beber mais um pouco, mas cada um vai pro seu caminho, né?
E aí o Oden volta pra sua família, que cena linda, muito bem desenhada. O Oda, ele trabalhou muito bem o sentimento de pureza, né, naquele abraço que o Oden dá na Toki, na Hiyori, no Momonosuke. Pô, eu achei uma cena muito bonita, tanto é que eu escolhi ela pra figurar na thumbnail da primeira leitura, né? E é bem engraçado a maneira como o Kinemon recebe ele, velho. Bem-vindo de volta, seu verme. Bem interessante que o povo de Kuri recebe o Oden com uma baita de uma felicidade e ele fica estranhando, né? Mas aí o Kinemon revela que a Amatsuki Toki, hoje Kouzuki Toki, trabalhou a imagem dele, pelo menos em Kuri. No resto do ano a gente vê uma galera já apoiando o Shogun Orochi, né? Galera seguindo que nem um cachorrinho dele, ele que é o cachorrinho do Kaido. Ele tem o povo como seu cachorrinho agora, né? Eu acho que a galera da Capital das Flores deve estar... Oden voltou, aquele comunista! Ficamos sabendo do Ashura Doji e do Denjiro. Eles não tinham aparecido naquela breve volta do Oden em um ano, quando ele vai deixar a Toki lá, que ela tava doente, né? Então apareceram alguns dos Bainhas Vermelhas, mas nada do Ashura Doji nem do Denjiro. O Ashura Doji, ele tá comandando os bandidos e a Yakuza em Kuri pra impedir algumas revoltas, né? A gente posteriormente fica sabendo porque é que os bandidos estariam tão revoltados, então o Ashura Doji tá fazendo esse papel mais apaziguador. E o Denjiro tá viajando por toda a Wano fazendo empréstimos. Tá dando umas pedaladas fiscal, né, o nosso economista? É aí que o Kinemon chega no ponto principal dessa história toda. Ele começa a contar sobre o sucessor do Shogun, que é o Kurozumi Orochi. O Kinemon também vai contando sobre as fábricas em Udon, as perdas dos direitos trabalhistas, por assim dizer, do povo de Wano, que está aceitando qualquer coisa, um salário que não dá nem para sustentar a família, estão sendo praticamente escravos, e o Oden fica indignado, velho. Como é que a população pode apoiar isso? Pois é, Oden. Mas por trás do Orochi está o Kaido, ex-integrante dos Piratas Rocks, e futuro Yonkou. Será que nessa época o Kaido já era Yonkou? E tem mais do estribilho. O Kinemon fala sobre uma família inteira que foi executada pelo Shogun Kurozumi Orochi. No caso, ele ainda tá para ser o sucessor do Shogun, né? Mas tá comandando tudo. E aí ele mandou executar uma família inteira porque o pai daquela família se recusou a trabalhar, né? O Oden não estava até questionando como é que o povo tá aceitando isso, mas, pô, vocês não trabalham, a sua família inteira vai morrer. Então, os Bainhas Vermelhas ficaram revoltados com esse incidente, eles partiram para a Capital das Flores para lutar contra o exército do Shogun Kurozumi Orochi, mas aí o Kaido atacou Kuri. Ele se aproveitou que todo aquele poder de Kuri saiu, o poder militar, né, saiu para a capital, Kuri ficou desprotegida e ele foi lá atacar o castelo de Oden. Galera, o bando do Kaido tava mirando no Momonosuke, na Hiyori, na Toki, para impedir futuros sucessores, né? Para deixar continuar esse domínio do Kurozumi Orochi. E o bando do Kaido, eu acredito que o Kaido não foi lá pessoalmente, vai que foi o Jack, né? O Jack é o bucha, sempre apanhando de todo mundo. Então eles foram afastados nessa tentativa de assassinato da Hiyori, Momonosuke e da Toki. Ela foi parada pelo Inuarashi e pelo Kawamatsu. O Oden fica muito pistola, velho. É muita injustiça. O cara, ele ferve de raiva, ele pede pra ver, Toki, me mostra aí esse ferimento de flecha. Ela, não precisa. Você vai ficar com essa raiva toda por conta de algo tão trivial. Trivial? Toki, eu vou lá agora. Não, você não vai. Você nunca escutou minhas histórias, né? O Chuck Norris de Wano. Então, velho, o Oden, quando vê aquilo, o cara fica com muito sangue nos olhos e ele vai voando pro castelo de Kuri. Você vê que ele vai marchando. Sabe quando a gente vê no flashback do Oden, aqueles momentos que ele tá com Barba Branca e Roger, que ele vai na frente da galera da vanguarda? Pronto, ele tá indo a toda velocidade pro castelo do Shogun Orochi, ele vai derrotando todo mundo. Tem um momento bem interessante que tem uma ponte e você vê ele pulando a ponte, ele não vai caminhando, véio. O cara realmente tá voando na velocidade dele, né? E aí ele chega até o Orochi e o Orochi fica espantado com aquilo tudo. O Orochi nem entende direito o que tá acontecendo. Ai, pera aí, o Kaido não vai deixar barato. Aí o Oden diz, depois que eu te cortar em dois é que eu me preocupo com o Kaido. E o capítulo termina exatamente aí, velho. Agora olha só, será que esse Orochi
que estamos vendo, que vai ser fatiado pelo Oden, na verdade é a velha. E aí a velha ela vai atuando enquanto Kurozumi Orochi, enquanto o Kurozumi Orochi original tá lidando com outras coisas, outras negociatas. Vai que ele tá com o Kaido nesse momento. Aí ó, fica aqui, velha, sob a minha identidade. E aí por isso que ela morreu, né? Consequentemente, a Mane Mane voltou a florescer em algum lugar e foi parar nas mãos do Mr. Chu Bon Clay, o nosso Benthan. É por isso que ele tem a Mane Mane no Mi. E agora, galera, a partir do capítulo 969 é o começo do fim e vai ser só tristeza, velho. Vai ser o sofrimento e a gente percebendo, né, todos os episódios centrais que transformaram o ano nessa grande tragédia que é hoje, né? Um país tão rico em natureza e que ficou totalmente acabado sobre um governo inescrupuloso, nojento do Shogun Orochi, sobre os domínios tirânicos do Kaido também. Vamos sofrer junto? Estarei aqui, hein, com vocês fazendo as análises. Então, dá a tua opinião aí sobre essa análise e também sobre o capítulo 968 como um todo. Os teus comentários são muito importantes para os próximos vídeos. Se liga nos posts de previsões e perguntas que estão no ar aqui no YouTube e até a próxima!